Amém. Irmãos, parece que venceu os 5 minutos. É isso, Renato? Venceu 5? Então a gente quer pedir, por favor, aos santos que retornem a seus lugares, para a gente poder dar continuidade aqui à ministração da palavra. Amém? Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Nós lemos na semana passada, eu queria continuar nesse texto hoje. Irmãos, 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé, ou o serviço de Deus na fé, ou a edificação de Deus na fé, ou a obra de Deus na fé. Essa palavra, serviço de Deus, aí é a economia de Deus no grego. Falamos na semana passada, repeti um pouquinho hoje, só para poder continuar. Mas o texto é esse, vamos orar mais uma vez. Nós agradecemos profundamente a Ti, Senhor, porque o Senhor é quem nos tirou desse mundo perverso. Como nós fomos lembrados aqui no Partir do Pão, nós estávamos estranhos às alianças da promessa, separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nada fizemos, o Senhor fez tudo por nós. Só temos que Te louvar. E continuamos aqui na Tua presença, dependendo da Tua condução. Apresentamos nossas limitações diante do Senhor. Limitações para falar, limitações para ouvir. E pedimos que o Senhor mesmo nos assista, o Senhor mesmo nos socorra. Pelo Teu Santo Espírito, nos conceda ser edificados nessa manhã. Aproveitar, absorver a porção de Cristo que há na Tua palavra. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor também detenha toda a obra das trevas, tudo aquilo que o inimigo tente fazer, planejar, para trazer prejuízo ao Teu povo nessa manhã. O Senhor repreenda, faça cair por terra em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Aleluia. Irmãos, a semana passada nós comentamos um pouquinho de que o intuito de Paulo, ao fazer essa advertência aqui em 1 Timóteo é uma carta escrita depois da primeira metade, segunda metade do primeiro século, onde infelizmente a igreja, no geral, já estava começando a entrar num estado de decadência, se desviando da palavra de Deus. Então na igreja em Éfeso, no meio dos irmãos, existiam mestres, existiam irmãos ensinando a palavra, mas junto com o ensino da palavra estavam trazendo falsas doutrinas diferentes. Então a gente chamou a atenção na semana passada porque é para nosso alerta. A Bíblia deixou escrito para nos alertar. É no meio dos irmãos que surgiam os falsos ensinamentos. Então, é um alerta muito grande para nós, que falamos a palavra, inclusive. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e uns com os outros, para sermos livrados de engano, para que nós não venhamos aqui trazer o nosso ensinamento, porque o nosso ensinamento pode estar, mais para baixo, pode estar
comprometido. Nós podemos estar trazendo falsos ensinamentos para os irmãos. Então precisamos de comunhão com Deus e uns com os outros. Ministério solitário só traz problema. Aquele ministério que diz assim: eu sou um homem de Deus, eu recebi a palavra de Deus, eu prego para os irmãos e não adianta vir me dizer que eu estou errado não, porque quem me deu essa palavra foi Deus. Opa! Tenha muito cuidado com esse tipo de falar, porque indica que o irmão não está disposto a se submeter à comunhão do corpo. Às vezes nós viemos aqui na frente falar, e nós pregamos a palavra, e às vezes nós falamos coisas inadequadas. E os próprios irmãos entre nós, que nós temos comunhão, eles depois nos chamam e dizem assim: Luciano, aquela palavra que você falou. E a gente vai ter comunhão diante do Senhor sobre aquilo. Se for necessário corrigir, a gente vem aqui e corrige. Ninguém aqui tem pretensão de ter aquela palavra única, inquestionável, insubstituível. Pelo contrário, a gente serve a Deus. Agora a gente serve a Deus nas nossas imperfeições. Se precisarmos corrigir qualquer coisa, a comunhão do corpo nos leva a isso. E isso é segurança para nós. Segurança para que a gente não se torne semeadores de falsos ensinamentos, como está aqui em 1 Timóteo. Então, a carta de 1 Timóteo, ano 65, por aí, depois que o Senhor veio, primeiro século, já havia desvio da palavra, falsos mestres, havia doutrinas falsas e havia doutrinas inúteis. A gente tem que fazer essa separação também. Fábulas, genealogias, tem ensinamento que a gente pensa que sai da palavra, mas que não leva você para Deus, não leva você ao crescimento espiritual. Isso é ensinamento inútil, isso é se preocupar, como nós temos costume de brincar, isso é se preocupar em descobrir quem foi a mulher de Caim, é perder tempo com assunto secundário, terciário, quaternário. E aí você sai do foco da palavra, que é Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz assim: esses ensinamentos que esses falsos mestres têm trazido não promovem a economia de Deus. A economia de Deus, irmãos, nós falamos na semana passada, eu preciso só acrescentar um pequeno comentário a esse tema. A economia de Deus, a palavra economia no grego é administração. Então Deus tem uma administração. Segundo essa administração, Ele conduz a sua casa. A economia no grego é o gerenciamento dos assuntos domésticos. Então Deus aplica a sua economia na sua casa. E você conhece o administrador, você conhece o mordomo, é a mesma palavra. Mordomo, administrador. Mordomia, administração. Você conhece o administrador, ele pega então os bens, as propriedades do seu senhor e ele administra aqueles recursos, ele administra aquelas propriedades, aqueles bens, de maneira que haja lucro para o seu senhor, de maneira que haja retorno financeiro, haja suprimento para a casa do seu senhor, e ao mesmo tempo aqueles bens sejam distribuídos e sejam vendidos. Isso é mordomia, isso é administração. Então Deus tem uma administração. Agora, qual é o recurso que Deus administra? Você pode responder com toda a convicção: Ele mesmo. O que é a economia de Deus? Ele pegou a Ele mesmo, que é o recurso mais perfeito do universo, e colocou dentro de mim e de você. Hoje nós temos a vida de Deus dentro de nós. Ele se dispensou, Ele se distribuiu para nós. Agora nós temos a vida de Deus dentro de nós. Falamos a semana passada e nunca é demais repetir. Irmãos, nós não seguimos uma religião. Porque uma religião é um conjunto de dogmas, ensinamentos, comportamentos para você e eu seguirmos. Isso é uma religião. Isso é totalmente diferente do que o Senhor tem para nós. Nós seguimos uma pessoa viva que hoje está dentro de nós. Qual é a diferença entre um cristão, entre uma pessoa nascida de novo e uma pessoa daí de fora? É porque ela é mais educada?
É porque ela faz boas obras? É porque ela não fala palavrão? É porque ela não bebe nem fuma? Isso aí você encontra pessoas aí fora que têm um comportamento melhor do que certos crentes. Então, se a diferença fosse comportamental, aí nós estaríamos seguindo uma religião. A nossa diferença é orgânica. A nossa diferença para as pessoas aí fora é que nós temos a vida de Deus dentro de nós. E a economia de Deus, a administração que Deus está realizando, é pegar essa vida que Ele colocou no nosso espírito e expandir essa vida em nós. Nós recebemos o Senhor no nosso espírito, agora Ele vai trabalhar. Nosso espírito que estava morto foi regenerado. Não é assim? Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Efésios 2 diz, Ele vos deu vida. Pronto. O espírito que estava morto, aquela lâmpada apagada, agora foi regenerada pelo Senhor. Mas nós ainda mantemos os nossos costumes velhos e ruins, os costumes da velha criatura. Então, o propósito, a economia de Deus é pegar essa vida que agora está em nós e que é cheia de todas as boas qualidades de Deus e fazer com que essa vida invada a nossa alma e assim nós vamos ter formado em nós o caráter de Cristo. Aí você vai tratar bem as pessoas, não é porque você é educado. Você vai tratar bem os bens públicos, não é porque você é um cidadão de primeira qualidade, não é porque a vida de Deus está te transformando. É porque essa vida está desenvolvendo em você e você está amadurecendo em Cristo Jesus. Então o Senhor não nos ensina bons modos. O Senhor não nos ensina educação, cidadania. O Senhor nos ensina Ele mesmo. Por isso que Efésios 4:20 vai dizer assim, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Está vendo? Ali não diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam a amar uns aos outros. Ele não fala de um assunto, ele fala de uma pessoa. A nossa vida cristã, por mais estranho que isso possa parecer para nós, a nossa vida cristã não é aprender assuntos, é aprender uma pessoa. Essa pessoa, sabe, quando você toma um corte, claro que você pode passar um mertiolate, alguma coisa ali para não infeccionar, mas repare que você tomou um corte simples, vou falar de um corte simples, e sem você perceber, o corte fecha. A pele, o tempo vai passando, a pele se regenera. É ou não é? Porque ali você tem um processo orgânico, inclusive você não manda. Você não diz assim, pele, ó, tá cortado aí o braço, comece aí a regenerar aí para poder fechar esse corte. Você não manda isso. Seu cérebro já tem um processo interno formado que, ó, comanda ali a regeneração daquele lugar que foi cortado. É orgânico. Acontece. Quando você olha e fechou. Não tem mais o sinal do corte. Esse é o tipo de operação que Deus quer fazer em nós. É nos moldar ao seu caráter de maneira orgânica. Não é a gente aprendendo, eu tenho que amar uns aos outros, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que isso. Você tem que aprender tudo isso. Mas não é pelo aprendizado que você muda. É porque essa vida está dentro de você. Aí entra o que Paulo falou. E quando você recebe uma palavra que não é falsa doutrina e nem é ensinamento inútil, é a pura palavra de Deus. Quando você recebe essa palavra promove a economia de Deus. Essa palavra promove essa vida crescer em mim e em você. Irmãos, quando eu era novo convertido, parece simples isso que eu vou falar. Eu estava num ônibus, vindo para casa, e o ônibus passou por um buraco assim na estrada, aqueles buracos bem grandes, que quando o ônibus passa,
você toma aquele tombo, eu chego a sair da cadeira, saí, bati de volta, e doeu. Automaticamente, eu era novo convertido, automaticamente me veio o pensamento assim: se fosse antes, eu teria dado um palavrão. Por que eu não dei um palavrão? Que alguém chegou e falou assim: Luciano, agora você é crente e está errado falar palavrão. Foi por isso? Não, irmãos, eu tinha uma vida dentro de mim que não me permitia mais dar palavrão. Essa é a diferença. Ensinamento você recebe ou você nega. Ensinamento você recebe ou você quebra. Mas quando a obra é feita pela vida de Deus em você, você pode até nem ter recebido o ensinamento, mas lembra, o Senhor prometeu lá nos profetas que nos corações Ele inscreveria as suas leis. Então, quando você recebe a vida de Deus de maneira orgânica, você tem toda a lei, todo o padrão do Senhor agora dentro de você. Então, o mundo inteiro pode dizer que você não errou. Não, rapaz, não ligue para isso não. Você está certo, você agiu de conformidade com a sociedade, com a lei. Mas se o Espírito Santo diz assim: você errou, você vai ter que se arrepender e consertar, irmão. Porque não depende de ensinamento externo. Depende de que a vida do Senhor em você está dizendo: está errado, tem que consertar. Então o cristão vive esse relacionamento orgânico com Deus. Orgânico. Essa é a economia. Deus agora quer se expandir em cada um de nós. Deus agora quer fazer com que essa vida que entrou em nós, no nosso espírito, ela possa agora prosseguir e conquistar nossa alma, nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. Ele não quer anular a nossa mente, Ele não quer anular a nossa vontade e nem anular a nossa emoção. Ele quer que elas três trabalhem submissas a Ele. O Evangelho é uma palavra que traz obediência. Então ninguém aí fora vai receber o Evangelho se não estiver disposto a obedecer. É obediência, claro. Evangelho traz obediência implícita na sua mensagem. Então nós estamos aqui dispostos a obedecer ao Senhor. Então, quando o Senhor trabalha em nós, essa vida que está no nosso espírito, ela vai crescendo. E aí a gente vai amadurecendo. Falamos da semana passada, nós amadurecemos em Cristo. Não é porque o tempo passou e agora eu tenho 10 anos de crente. Não é porque o tempo passou e eu já li 10 vezes a Bíblia. Não é porque o tempo passou e eu me tornei uma pessoa educada, um bom cidadão. Não. Nós amadurecemos em Cristo. Porque mais de Cristo foi acrescentado a nós. Por isso que você vai ter comunhão com um irmão, com uma irmã, e ele diz assim: ó irmão, eu antigamente, diante de uma situação dessa, eu agiria de maneira totalmente diferente. Mas agora o Senhor mudou a minha vida. Então agora eu tenho plena condição de reagir de outra maneira. Isso é orgânico, isso é a vida de Deus trabalhando em nós. Aí essa transformação é efetiva. Essa transformação é de dentro para fora. Essa é a nossa diferença. E aí Paulo está chamando a atenção, porque a igreja, nesse tempo aqui, já começa a se desviar, infelizmente. Paulo está chamando a atenção aqui do lugar que a palavra de Deus tem na economia de Deus. Essa palavra de Deus que está na nossa mão hoje, 66 livros, a nossa Bíblia, que muitos irmãos pagaram com a própria vida para poder deixar essa Bíblia traduzida aqui para nós. Essa Bíblia aqui, essa palavra que nós temos, ela tem um lugar singular na economia de Deus. Por quê? Porque essa palavra, ela não é um conjunto de ensinamentos. Alguém já disse que a Bíblia não é um manual. A Bíblia não é para dizer assim: como é que faz tal coisa? Deixa eu ver o que está escrito aqui, como é que faz. E
folhear, como você faz na sua casa com o manual do aparelho eletrônico que você comprou. Como é que bota para despertar o celular? Aí você vai lá no manual e descobre como é que coloca. A Bíblia, irmãos, não é um manual. A Bíblia é a palavra de Deus. A mente não consegue compreender. E nem sempre a mente vai precisar compreender. Nós falamos na semana passada, Jesus, ele disse assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então cuidado para você não achar que você vai receber tudo das Escrituras e você vai entender tudo. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que a mente vai entender depois, mas no espírito você já vai saber que aquilo é verdade. Às vezes, irmãos, você está ouvindo um ensinamento, seja por rede social ou pessoalmente, e às vezes você está ouvindo um ensinamento e aquilo ali está tudo certinho, os versículos, tudo bonitinho, segundo as Escrituras, mas tem uma voz em você que diz assim: não bate. A aparência exterior, o irmão que está falando, está mostrando os versículos, está falando da Bíblia, você está acompanhando, você não tem ali, digamos, tecnicamente como contestar aquele ensino, mas tem uma voz em você que diz assim: não é verdade, não bate. Nós precisamos dar atenção a essa voz, porque, acabamos de falar, às vezes a mente, para a mente está tudo certinho, está tudo bonitinho, mas o espírito está dizendo assim, ó, está comprometido, está fermentado. Não siga não. E nós temos que dar ouvidos a essa voz, porque pode ser o espírito nos alertando contra uma falsa doutrina, contra um falso ensinamento. Então nem sempre a mente é segundo plano. Jesus falou assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. O povo que está ouvindo aquele discurso, nós falamos na semana passada, deve ter entrado em parafuso. É o quê? O que é que esse homem está falando aí, gente? Vai mastigar ele agora? E o Senhor falou: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Se você não compreendê-las no espírito, você vai achar até que Jesus está falando bobagem. Imagine um homem daquele falando bobagem. Um homem em comunhão com Deus, constante. O que ele falava era vida pura. Nós é que não conseguíamos atingir a profundidade dos seus ensinamentos. Então nem sempre a mente vai entender. Nós precisamos receber a revelação do Senhor no Espírito. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, é viva e eficaz. Não podemos jamais esquecer disso. Você está estudando na escola geografia, você está estudando língua portuguesa, você está estudando matemática, é só conhecimento mental. Não é desprezível, não. Mas para edificação, para a economia de Deus, esses ensinamentos da escola não servem. A palavra de Deus é que é apta para nos edificar. Paulo falou aos presbíteros, lá em Atos 20: encomendo-vos a palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar, e da herança entre os que são santificados. Essa palavra que nós temos, sim, ela pode nos edificar espiritualmente. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, talvez sua mente não entenda, mas essa palavra é o próprio Cristo. Não é à toa, não é jogo de palavras, quando João diz assim: o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo é a própria palavra de Deus. Cristo é o verbo, é o logos de Deus. Quando Deus, lá no meio daquelas trevas em Gênesis, ele abriu a boca e disse: haja luz. Essa palavra falada é o próprio Cristo. É difícil às vezes entender, mas é isso mesmo. A gente aceita o que a Bíblia diz.
Cristo é o verbo de Deus. Quando nós recebemos, aí entra o papel daqueles que ensinam a palavra. Aí entra o papel dos mestres, dos irmãos que conduzem o ensinamento na igreja. Eles não podem passar ensinamento teórico. Nós precisamos ouvir de Cristo. Nós precisamos absorver a porção de Cristo que está na palavra. Se isso acontecer, nós seremos edificados. Se não, é só conhecimento mental. É só conhecimento intelectual. Então, por isso que Paulo está dizendo, não ensinem outra doutrina, e nem doutrinas inúteis, fábulas, genealogias, histórias dos judeus, mitos, não levam a lugar nenhum. Existem ensinamentos na igreja que não levam a lugar nenhum. Só levam o homem para ele mesmo. Só levam o homem a centralizar-se nele mesmo. E o nosso centro deve ser Cristo, o Filho de Deus. Tudo que a gente prega, todo o nosso alvo, tudo que nós desejamos tem que ser a pessoa dele. Ele é o centro de todas as coisas, conforme o próprio propósito de Deus anunciado lá em Efésios. E fazer, convergir nele todas as coisas, na economia, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando tudo estiver consumado, aí o universo vai assistir esse espetáculo. Deus vai apresentar o seu Filho glorificado. E até os inimigos, nós cantamos hoje de manhã, não é? Agora há pouco. Até os inimigos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, até aqueles que não vão se submeter a Deus, eles não vão se submeter, vão continuar inimigos, mas eles vão reconhecer a majestade do Filho de Deus. Eles vão reconhecer a grandeza daquele homem universal. Então Deus está hoje trabalhando através da sua palavra no seu povo. Essa palavra viva e eficaz. E os irmãos precisam orar pelo ministério da palavra. Os irmãos precisam orar por aqueles irmãos que falam a palavra, para que não falem deles mesmos, para que não tragam ensinamentos humanos, costumes, personalidade, mas tragam Cristo na palavra para a igreja. Amém? Irmãos, Paulo vai se preocupar com esse assunto aqui, na carta de Timóteo. Eu queria prosseguir com os irmãos, aí ainda no capítulo 1, ele está falando sobre a lei, a partir do verso 8, 1:8, no 10, só para pegar o finalzinho do versículo, 1 Timóteo 1:10, ele fala assim, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha, irmãos, o evangelho que nós recebemos, ele traz uma doutrina, um ensinamento sadio, sã doutrina. Mas se existe sã doutrina, existe também doutrina doente. Se a Bíblia está chamando a atenção para a sã doutrina, para a doutrina saudável, é porque existe outra doutrina que não é saudável, que não leva o homem para a economia de Deus, que não leva o homem para a edificação que Deus está promovendo, leva o homem para outros caminhos, ainda que os ensinamentos sejam tirados da própria Escritura, mas eles podem ser distorcidos, é ou não é? Quanta verdade nós vemos distorcida? Paulo falou lá em Atos 20, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ele falou, atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. É Atos 20, lemos a semana passada. E aí Paulo fala assim, porque eu sei que depois da minha partida, se levantarão lobos vorazes, penetrarão no rebanho e falarão coisas pervertidas, falarão verdades torcidas, para enganar os discípulos e arrastar os discípulos após eles.
Então tem muita doutrina que é distorcida, é tirada da Bíblia, mas é torcida, não é a pura palavra de Deus, para nos levar para Deus e para o seu propósito. Então Paulo vai dizendo, existe uma sã doutrina, nós recebemos um evangelho saudável, nós recebemos uma palavra que é poderosa para nos edificar, mas infelizmente o inimigo tem achado espaço na vida de alguns mestres, para que sejam trazidos ensinamentos inúteis, ensinamentos que não promovem a economia de Deus. Irmãos, Paulo vai prosseguir, dando algumas instruções para Timóteo, queria que você acompanhasse comigo, capítulo 2, capítulo 3, mas observe os irmãos, ele sempre vai falar, ele sempre vai dar assim uma notinha sobre a importância da palavra, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu não vou... Aliás, o 2 é importante ler. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu vou parar aí porque eu não quero entrar no mérito do que eles ensinam. Eu só quero chamar a atenção para isso. Irmãos, demônio tem ensino. Existem ensinos de demônios. Isso quer dizer que no mundo espiritual existem espíritos que são mestres para semearem os seus ensinamentos. Então Paulo está denunciando de que alguns apostatarão da fé por darem crédito a esse tipo de ensino de demônio. Está vendo como nós precisamos ser guardados na comunhão? Às vezes você estuda a palavra, você conhece a palavra, mas se você não tiver em comunhão com o Senhor e com os irmãos, o inimigo pode introduzir um ensinamento enganoso através de você. Ele lança a seta. Se você aceitar a seta, aquilo ali já vira uma coisa mais constituída em você. Então precisamos estar sendo guardados na comunhão, uns com os outros, na comunhão com o Senhor, submeter aquilo que nós cremos diante do Senhor. Nós já falamos aqui, eu não estava preparado para falar isso não, mas aproveitar para lembrar para todos nós. Irmãos, nós não é novidade que ao longo desse tempo que nós nos reunimos, são a casa aí dos 30 anos, então sempre nós temos recebido irmãos para vir reunir conosco, irmãos que já eram convertidos aí fora, como eu, irmãos que já eram convertidos aí fora, mas o Senhor, por razões que só Ele pode explicar, Ele fez esses irmãos nos conhecerem, os irmãos se afinaram com aquilo que nós cremos, e os irmãos vieram reunir conosco, nenhum problema. A gente não faz campanha para ninguém vir reunir conosco, mas também não rejeita quem vem reunir. Somos irmãos. O irmão, ele não está em pecado, ele não está com problema lá onde ele reúne. Ele nos conheceu e o Senhor falou ao coração dele que era assim que ele deveria reunir. Ele vem e procura a gente vai dizer o quê? A porta, irmão, está aberta, o corpo de Cristo é um só. Só por favor não venha trazer problema para nós. Você está em problema lá, vem trazer problema para aqui? Não, vem aqui para edificar, em nome de Jesus. Inclusive a gente tem costume de procurar o grupo de irmãos onde esse irmão reunia antes, para poder falar, irmão fulano está vindo reunir conosco, ele reúne aqui com você, somos um, o irmão está em disciplina aí, tem algum problema aí com o irmão, para poder deixar tudo na luz, para não dizer que a gente está pescando no aquário alheio, roubando ovelha do aprisco alheio, até porque ninguém tem ovelha, quem tem ovelha é o sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para não ter problema com os irmãos, a gente não está interessado em venha reunir conosco, venha, Deus nos guarde. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque, irmãos, você como eu veio reunir conosco. Claro que você tem seu conhecimento da Bíblia, claro que você tem sua experiência com o Senhor, você já era convertido. Então, claro, quando você chega aqui no nosso meio,
você vai encontrar coisas diferentes daquilo que você aprendeu, é ou não é? O que é que nós esperamos que você faça? Você tem dúvida? Você tem coisa que você não concorda com a gente? Venha ter comunhão com a gente. Venha expor sua visão. Venha dizer, irmãos, eu cria dessa maneira sobre esse assunto. Eu vejo que os irmãos aqui praticam diferente. E aí, irmãos, como é esse assunto? Bora sentar, bora ter comunhão. Amém? Amém. Por que eu entrei nesse assunto agora? Porque é exatamente essa comunhão que nos guarda. Essa comunhão de pegar o assunto e colocar na mesa e dizer assim, antigamente eu cria assim, como os irmãos creem, é isso que nos guarda. Vamos abrir a Bíblia e vamos estudar esse assunto. Vamos ver por que nós cremos dessa maneira e por que você crê de maneira diversa. Vamos ter comunhão, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Isso nos guarda daquela atitude de assim, eu creio assim, eu aprendi assim, fim de papo. Que é isso que muitas vezes acontecem com esses mestres. E às vezes eles podem estar dando ouvidos a ensinos de demônios. É o que acabou de ler aqui. Então, como a comunhão nos guarda? Na verdade, eu usei esse exemplo para os irmãos que vieram reunir conosco, mas isso se aplica a todos nós. Às vezes você tem uma forma de ver as Escrituras, às vezes você tem um assunto que você crê dessa maneira, e você pode trazer esse assunto para a gente ter comunhão, para ver se a gente fazer aquilo que Paulo fez. Lembra lá em Gálatas, Paulo já pregava o Evangelho, porque Paulo recebeu o Evangelho da boca do próprio Senhor, quando ele se converteu lá em Atos capítulo 9, Paulo já começou a pregar o Evangelho. Mas um belo dia, ele subiu a Jerusalém. Está relatado isso na carta aos Gálatas. Um belo dia, ele subiu a Jerusalém e a intenção dele foi ter comunhão com os mais velhos. Foi encontrar Pedro, Tiago, João, encontrar aquela turma de irmãos que estavam em Cristo antes dele. E Paulo expôs o evangelho que ele estava pregando. E eles tiveram comunhão e descobriram que era o mesmo evangelho. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, ó, para eu não ter corrido em vão. De repente, eu estou pregando aqui uma heresia. Então vamos ter comunhão com os mais velhos para saber se o que eu estou pregando está de acordo com a revelação divina. E estava, aleluia, glória a Deus. Se não tivesse, era o momento ali de na comunhão aquele ensinamento ser corrigido. Assim como aconteceu com Apolo. Lembra de Apolo? Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, chegou lá pregando lá. Mas ele só conhecia até o batismo de João. Então Priscila e Áquila ouviram a pregação pacientemente e depois convidaram Apolo para uma comunhão e disseram assim, Apolo, o que você pregou está certo, agora a revelação já adiantou mais. Você conhece até o evangelho, até o batismo de João, mas ó, o Senhor já veio, já morreu por nós, e agora ele falou assim, ó, quem crê e for batizado, agora tem um batismo que é nele, é um batismo para aquelas pessoas que já morreram e ressuscitaram com ele. É um batismo para aqueles que já nasceram de novo. Não é mais só um batismo para arrependimento, para preparar o coração, como aquele batismo de João. Agora é um batismo para aqueles que já creram, já confessaram, já entraram em Cristo. Agora ele se batiza para cortar os laços dele com esse mundo. Esclareceu Apolo. Apolo pegou aquela ferramenta que os irmãos deram a ele e continuou pregando, só que dessa vez um evangelho mais claro, mais completo. Isso acontece, irmãos, é ótimo. É comunhão. Para que a gente não fique sozinho e fique falando besteira achando que está falando a palavra de Deus. Então, ministério,
tem que ser em comunhão. Aquilo que nós ensinamos tem que ser em comunhão com o Senhor e uns com os outros, para poder testar o nosso ensino. Para, como disse Paulo, não termos corrido em vão, está ensinando errado. E aqui está a advertência. Ensinos de demônios. Quero prosseguir com os irmãos, ainda tem um tempinho ali. A gente estava no 4, verso 1, verso 6, aí mesmo no capítulo 4. 1 Timóteo 4, 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, ao longo da história da igreja, muitas histórias foram criadas fora das Escrituras. Os judeus também tinham seus mitos, suas fábulas. E alguns ensinamentos, eles têm cara de serem inofensivos, mas eles trazem prejuízo, porque eles desviam a nossa atenção do verdadeiro ensinamento. Então, Timóteo novamente é advertido aqui. Rejeita essas fábulas profanas e de velhas caducas. E existem tantos irmãos que têm suas vidas ou têm alguns comportamentos baseados em coisas que é só ele que crê sozinho nisso, irmão. É porque um dia ele leu a Bíblia, ou ele ouviu alguma coisa, ele formou aquele ensinamento dentro dele, só ele crê nisso. Ele formou o seu escopo de ensinamento. Mas quando você vai trazer isso para as Escrituras, você vê que tem muito ensinamento desse que não se sustenta. É costume. É coisa que a gente criou, que a gente inventou sem saber. Então é necessário que a gente seja exposto a essa palavra viva de Deus, que limpa a gente. Jesus falou lá em João capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra promove uma mudança em nós, espiritual. Essa é a palavra de Deus. Então, por isso, mais uma advertência aqui de Paulo a Timóteo. Daí eu quero continuar vendo aqui, tem mais algumas instruções, capítulo 5, capítulo 6, aí de 1 Timóteo, diz assim, capítulo 6, verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, 1 Timóteo e 2 Pedro foram escritas mais ou menos na mesma época, com uma diferença aí de talvez uns 4, 3 anos. 1 Timóteo, 2 Pedro. O Espírito estava movendo os dois irmãos, tanto Pedro como Paulo, a falar já desse tipo de ensinamento, que mistura a fé dos irmãos com o lucro financeiro. Paulo está dizendo aqui, final do versículo 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pedro, lá na segunda carta, vai dizer que surgirão falsos mestres. Ele diz assim: farão comércio de vós, vão promover negociação com a fé dos irmãos, vão envolver os assuntos espirituais com assuntos de lucro financeiro, como se esse fosse o nosso objetivo aqui, como se a gente estivesse seguindo ao Senhor para prosperar financeiramente.
Paulo já está falando, ó o desvio da palavra, já chegando para poder usar a palavra. Irmãos, quem prega essas coisas, usa a palavra. Quem prega esses ensinamentos que fazem comércio, negociação com a fé dos irmãos, usa a palavra. Porque a palavra pode ser distorcida para no final dar naquilo que a gente quer ensinar. Então já aqui, falando, Paulo está dizendo, observe a sã doutrina, as boas palavras, as palavras saudáveis de Cristo Jesus, que você tem recebido, observe, porque olha o que dá aí, ó. Tem homens com a mente pervertida, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí ele até diz assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha aí. Cadê que a teologia da prosperidade prega um versículo desse aqui, irmão? Vamos ser claro aqui. O versículo seguinte, 9. Ora, os que querem ficar ricos, quer prosperar, quer ficar rico, quer se tornar um empresário de sucesso, quer ficar rico. Os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, irmãos, não é o dinheiro, veja o que precisa aí, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Para você não, eu vou voltar a falar sobre isso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, aproveitando que nós falamos sobre a economia de Deus, sobre a administração que Deus está realizando, veja, naquela parábola de Lucas 16, a parábola do administrador, do mordomo infiel. Você conhece bem a história. Jesus citou aquela parábola, não foi para nos ensinar a desonestidade, porque aquele administrador, ele foi desonesto. Quando você vai ler a parábola, ele não agiu corretamente, ele foi desonesto. Mas Jesus usou aquela parábola para dizer assim, ó, use o dinheiro, use as riquezas de origem injusta, que é o dinheiro, para promover o reino de Deus. Uai, Luciano, como é que eu faço isso? Muito simples. Pegue seu dinheiro, pegue o seu não, pegue o dinheiro que Deus tem feito chegar às suas mãos. Porque se Ele não te der saúde, se Ele não te der inteligência, você não trabalha e não ganha dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Então o que o Senhor está falando ali, é por isso que eu chamei a atenção aqui, é o amor do dinheiro, não é o dinheiro não. O dinheiro, irmãos, a gente pode usar para o reino de Deus. Pode. Uma oração que todo crente deve fazer: Senhor, me ensine a usar o dinheiro para o reino de Deus. Então a questão é o amor do dinheiro. É aquele irmão ou irmã que ele quer ficar rico, ele quer prosperar, ele quer ser um empresário. Para que ele quer ser um empresário de sucesso, irmão? Para quê? É para gerar um bocado de emprego, para poder favorecer a sociedade, ou é para ter 5 carros na garagem? Qual o propósito da sua vida? Você tem 2 pés. Para que você precisa de 40 pares de sapato? Qual o propósito que nos move querer ser ricos? É isso que a Bíblia está dizendo. Esse ensino que traz as coisas do Senhor para poder gerar lucro, para poder gerar prosperidade financeira. A Bíblia está advertindo: quer ficar rico, tenha cuidado. Os que querem ficar ricos caem em tentação. É melhor você ser um pobre ou um assalariado, um trabalhador que está firme na fé, do que um rico desviado, do que um rico fora da presença de Deus.
Um rico dando mau testemunho, seguindo esse mundo perverso. Fique na presença de Deus com o que você ganha, com o que você tem. Se Ele quiser tornar você rico, dê glória a Ele e diga: Senhor, meus bens são teus. Meus bens são para o teu reino. Aí, aleluia. É o princípio, o tempo já está acabando. É o princípio de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Você tem duas coisas ali que todo crente precisa entender sobre oferta. Duas coisas. É que existe pão e existe semente. Nosso irmão Jorginho falou um dia desse muito claramente sobre esse assunto. Irmãos, pão é tudo aquilo que Deus dá para o seu sustento. Então, o dinheiro para pagar suas contas, para a luz não cortar. O dinheiro para comprar o alimento, para você poder comer bem, sua família. Deus não quer que você passe fome, não. É para comer bem mesmo. Se puder comer caviar, coma. Eu nem gosto de caviar, viu? Gosto de um cheiro enjoado. Mas se você gosta, aí é caro, você pode comer, quer comer, Deus te dá condição de comer caviar, coma caviar. Mas uma coisa é pão. Uma coisa é pão. A outra é semente. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, o Senhor dá pão para alimento e semente ao que semeia. Tem uma parte do que você ganha e eu ganho, que não é para você gastar com você. Isso está na Bíblia. Tem uma parte do que Deus faz chegar às suas mãos, que é para você investir no reino dele. Semente, sementeira. É para você, investir na economia de Deus e aquilo abençoar um monte de gente e continuar abençoando e essa roda girando e o Senhor abençoando um bocado de gente. É como o irmão Deus falou, aquele dinheiro que você ofertou para comprar folheto para os irmãos saírem pregando o evangelho. Aí um dia, lá na glória, você vai receber um abraço de uma pessoa que você nunca viu na vida. Quem é você? Não conheço você. Não, realmente você não me conhece, não. Mas aquele anjo ali me contou, é uma alegoria. Aquele anjo ali me contou, que o folheto que eu recebi, e através daquele folheto eu me converti, foi você que comprou. Aí você vai receber aquele abraço, porque aquele dinheiro que você usou para o reino de Deus salvou uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmãos, isso você precisa aprender. Aí não precisa fazer campanha de oferta, nem seguir teologia da prosperidade para poder falar em dinheiro, não. O dinheiro está na Bíblia. Agora, dessa maneira, é que Deus me dá pão, Deus me dá o meu sustento, mas Deus me dá outra parte da minha renda para eu investir no reino dele. Para eu ofertar, para eu colocar. A gente já falou aqui, igreja, os irmãos, tem que ter dinheiro mesmo. Agora, não é dinheiro para construir local de reunião suntuoso, para fazer competição com os irmãos, não. Dinheiro para a gente ter no nosso meio aquela realidade de Atos capítulo 2. Não havia necessitado entre eles. Tem que ter dinheiro. Para o irmão estar precisando, a igreja socorrer. Socorrer com sabedoria. Porque se ele for encostado e não quiser trabalhar, tem que dizer, irmão, quem não trabalha não coma. Tá vendo que é com sabedoria? Igreja, irmão, a igreja como Deus planejou, a igreja não é LBV, não. Legião Brasileira da Boa Vontade, para poder distribuir o alimento para os pobres. Não. A igreja como o Senhor planejou é a sua economia, a sua administração, o dinheiro, a gente ajuda uns aos outros, a gente está aqui, o foco é o reino de Deus. Não é aquela ajuda sem discernimento, não é aquela ajuda sem foco, sem direção do Senhor, mas dinheiro, como alguém já disse, é um assunto espiritual. Agora, se quiser usar o assunto do dinheiro para se locupletar, para negociar com a fé dos irmãos, aí é doutrina maligna, irmãos. Aí a gente tem que condenar, tem que denunciar. Eu vou continuar aqui, para poder finalizar. Já falamos sobre o dinheiro, sobre essa doutrina aí. Agora, eu finalizo com o verso 20. Novamente, Paulo vai chamar a atenção aí de Timóteo.
finalizando. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, a palavra que ele recebeu, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Eu quero ler para você 21, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Eu quero ler esse versículo 20 e 21, na versão aqui, King James, que você deve ter aí também. Timóteo, verso 20, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento, entre aspas, se desviaram da fé. Irmãos, eu sei que essa palavra é para todos nós, mas eu me lembro especificamente aqui dos jovens. Cadê os jovens? Jovens que estão na idade escolar ou que estão fazendo seu curso superior. Nossos jovens, vocês estão expostos a gnoses, ao conhecimento produzido por esse mundo. Ou, se você quer uma palavra mais familiar, a ciência. Vocês estão expostos à ciência. A ciência é ensinada nas escolas, nas faculdades. De vez em quando aparece até no Domingão do Faustão a ciência. O que Paulo está dizendo aqui, se você for resumir o que Paulo está dizendo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Irmãos, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. A ciência, todo conhecimento produzido por esse mundo, ele tem sua utilidade. Claro, nós nos beneficiamos da ciência. Nós estamos conversando aqui em cima, antes de descer para o Partir do Pão, a cirurgia de Levi, filho de Jailson e Liz. Irmãos, como a medicina mexe no olho humano e corrige um desvio, isso é uma bênção. Isso é ciência, deve servir para o nosso benefício, é verdade, a gente não condena a ciência não. Mas só que nós que temos o Senhor, aí fora não, se você for falar essa palavra aí fora, o pessoal vai dizer assim, você é um fanático religioso, você segue um livro, você está falando o que o pastor falou. Eles vão dizer assim, não ligue não. Se centre na palavra de Deus. Irmãos, nós temos o Senhor e nós sabemos uma coisa, Deus, o nosso Pai, é o Criador do universo. E é claro que a ciência foi originada no seu pensamento. Deus formou esse universo e esse universo funciona de acordo com as leis fixas que o Senhor estabeleceu. A ciência, todo o conhecimento que nós produzimos, jovens, a ciência hoje trabalha para descobrir aquilo que Deus criou. Ele já sabe, mas a ciência está tateando e tentando descobrir. E já descobriu muita coisa. Mas o que todo jovem precisa saber, e o que todos nós precisamos saber, é que enquanto a ciência me servir para confirmar a palavra de Deus, nós somos um com a ciência. Quando a ciência for para um lado e a palavra de Deus for para o outro, eu fico com a palavra de Deus. Evite a ciência, sim, está dizendo aqui, evite a ciência quando a ciência quer contrariar o que Deus falou. E o pessoal trabalha aí e consegue, pelos argumentos, pelas muitas elucubrações, eles conseguem provar que o negócio não é como a Bíblia falou. Estão trabalhando em vão. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer, em 2 aos Coríntios, no final, nada podemos contra a verdade. A verdade pode estar encoberta, como hoje, dia nublado, cadê o sol? Não vi. É só remover essa camada de nuvens aí que o sol vai torrar todo mundo aqui com sua temperatura. Nada podemos em favor da verdade. Então, jovens, guarde sua mente no Senhor. Cuidado para os argumentos. Nós falamos aqui que demônio tem ensino, não tem? Ensinos de demônios, está aqui em capítulo 4 de 1 Timóteo. Então, não esqueça que existe uma velha serpente. Apocalipse chama o diabo e Satanás de a antiga serpente.
O inimigo, desde que ele se rebelou contra Deus, ele tem produzido uma ciência que vai de encontro a Deus. O propósito dele é claro, mas ele já está derrotado. Amém. Nada podemos contra a verdade. Então, naquilo em que a ciência me servir para confirmar a palavra de Deus, somos um. Eu sou cientista também. Agora, se a ciência, irmão, disser qualquer coisa fora da Bíblia, mesmo que ela diga que tem como provar, porque o grande engano é esse, é que René Descartes falou assim: eu penso, logo eu existo. Só que ele esqueceu de dizer que ele pensava e existia, mas se ele estivesse distante de Deus, se ele não se submetesse ao Evangelho, a existência dele era fadada para o inferno, condenado eternamente. Era um pensador condenado. Então a ciência traz esse lado da explicação. O que eu consigo explicar, eu acredito. O que eu não consigo explicar, eu não acredito. Oh, irmão, tem tanta coisa que não consegue explicar. Outro dia, disseram que encontraram aí a Arca de Noé, alguma coisa parecendo com a Arca de Noé, lá no Oriente. Aí disseram que talvez o dilúvio seja verdadeiro. Oh, passar tanto tempo a dizer que só porque achou um pedaço de madeira ali foi verdadeiro, porque Jesus falou que era verdadeiro. Nós cremos na palavra de Deus. O dilúvio aconteceu. Irmãos, a ciência, faz muito tempo que eu escutei isso. Há um filme que nós assistimos falando sobre o dilúvio. A ciência explica, a ciência é limitada. É claro que ela não vai explicar tudo. Ela é igual a eu e você, limitados. A ciência explica que se chovesse, a quantidade de água toda que está aí em cima, toda, sabe a altura que ficaria a água aqui na terra? Quem assistiu o filme sabe, daria no seu tornozelo. A ciência só chega até aí. Mas o irmão que fez esse filme, ele chamou a atenção para uma coisa, e que nós cremos, claro. Ele falou assim: uma coisa é o que a natureza consegue fazer. Mas quando você vai ler o relato do dilúvio, diz assim, ó: e abriram-se, e romperam-se as fontes do grande abismo. Então, irmãos, no dilúvio, Deus não fez só chover a quantidade de água que você consegue perceber pela ciência, não. Deus liberou mais água do que os cientistas conseguem achar. E a água não deu no tornozelo, não. A água cobriu os mais altos montes da terra. Aí, essa parte aí, a ciência não explica e nunca vai explicar, porque quem fez isso foi Deus. Outro dia, quero dar minha humilde opinião, e você pode discordar de mim sem problema, mas nem sei quando foi, os irmãos introduziram aqui aquele hino: ninguém explica Deus. Aí teve aí alguns irmãos que explica, não explica. Irmãos, eu entendo explicação como um processo mental, científico. Eu consigo explicar para você esse púlpito aqui, ó. Consigo explicar. Não como um marceneiro, um carpinteiro, mas consigo explicar para você o que é, de que é feito, a forma dele. Isso é explicação. Alguns irmãos dizem assim: não, a Bíblia explica a Deus. Na minha humilde opinião, a Bíblia revela a Deus. Explicar não, irmãos, ninguém explica Deus. Eu concordo com esse hino. A gente canta aqui, ó, no Partir do Pão, o amor de Deus é singular. Ninguém jamais pôde explicar o amor dele. Deus é amor. Então, ninguém nessa face da terra consegue pegar Deus num processo mental e enquadrar ele e dizer assim: eu entendo Deus, eu explico Deus. Deus está além das explicações, Deus está além da ciência. Agora, aquilo que foi possível e que foi da sua vontade revelar para nós, ele revelou pelas Escrituras, é verdade, mas tem muito mais para a gente conhecer. Na eternidade,
Alguém diz assim, vai passar a eternidade. A eternidade não passa. Na eternidade, vamos continuar conhecendo a Ele. Deus não se explica por um processo intelectual. Deus é revelado. Aquilo que é possível revelar, porque aquele versículo lá que Décio leu, um dia desse. O Senhor falou aos discípulos, eu tenho ainda muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então, irmãos, Deus está além daquilo que se pode explicar, daquele penso logo existo, de René Descartes. Olha, eu estou finalizando, aqueles pescadores experientes, por 2 vezes, Jesus falou assim, lança a rede aí, à direita do barco. Aqueles pescadores com toda a ciência de pesca que eles tinham, ninguém conseguiu explicar que lançando a rede à direita do barco ia surgir tanto peixe que ia quase romper as redes. Então, tem um momento que é o que Deus pode fazer e que não é explicável, a gente aceita pela fé. Então, jovens, eu finalizo com isso, para todos nós. A palavra de Deus é a verdade. João 17, aquela oração do Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós temos irmãos que morreram tendo suas vidas profissionais calcadas na ciência. Irmão Christian Shen faleceu ano passado. Irmão Christian Shen era doutor em física nuclear. Um homem desse vê ciência até dormindo, sonha com ciência. Mas observe como aquele homem era centrado na palavra de Deus. Sabe o que é que irmão Christian dizia? Irmão Christian dizia que o universo tem 2 galerias. O universo tem 2 grandes divisões. A primeira é a física. É a que ele estudava, ele conhecia bem. A física que explica os fenômenos da natureza. Mas a segunda grande galeria do universo é a palavra de Deus. Então a gente não pode confundir achando que somente aquilo que meu conhecimento humano, somente aquilo que as filosofias desse mundo conseguem explicar, é que eu vou crer em Deus. Não, o Senhor está além disso. E eu já passei do tempo, vamos orar. E se o Senhor permitir, a gente continua no próximo domingo. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo o que falamos e ouvimos. Agradecemos por estar diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. Possa o Senhor mesmo produzir em nós aquilo que o Senhor deseja, através da Tua palavra. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia.